Cuidado com o GitHub Copilot, você pode estar atrofiando a tua capacidade de programar. Essa ferramenta de AI, ela pode agir, assim como o cavalo de Troia, de forma silenciosa. Você acha que é um presente, quando você menos espera, você vai acabar sendo atacado por dentro e toda a sua capacidade de programar vai ficar dependente de uma AI ao qual você não tem controle e os danos podem ser irreversíveis. Neste vídeo eu quero te responder 3 perguntas. O que eu acho do GitHub Copilot? Como ele pode ser um risco para o programador iniciante? E qual o ganho real que você vai ter de produtividade ao utilizá-la? Você já deve ter percebido que eu vou falar mal aqui do GitHub Copilot, mas ao final eu vou te dar uma dica de como que você pode utilizá-lo positivamente para acelerar o teu processo de desenvolvimento e aprendizagem na programação. Para mim, como um programador experiente, após 16 anos de experiência na área da programação, o GitHub Copilot ele tem agido como uma armadilha, muito semelhante ao cavalo de Troia. Você já deve ter ouvido aquela história sobre um suposto cavalo de madeira enorme apareceu na frente dos portões de Troia após a guerra dos gregos contra os troianos. Os gregos não estavam conseguindo invadir os portões de Troia, então como uma estratégia eles construíram um grande cavalo de madeira. Dentro desse cavalo de madeira teriam vários gregos. Esse cavalo foi recebido como um presente pela vitória da suposta guerra entre gregos e troianos. Os troianos o receberam, comemoraram, beberam e festejaram o final da guerra. Durante a madrugada, os gregos que estavam dentro deste cavalo saíram e teriam aberto os portões, fazendo assim com que os gregos pudessem tomar conta de Troia, e assim terminou a festa dos troianos, com a guerra perdida e os gregos tomando conta de seu território. Utilizar o GitHub Copilot em uma linguagem de programação que você tem experiência, para mim é muito semelhante com a história do cavalo de Troia. Você instala ele na sua IDE, aparentemente ele vai te ajudar a resolver problemas, vai te acelerar no processo de desenvolvimento. Mas a real é que você vai passar o dia inteiro corrigindo o código semelhante de um programador inexperiente. Na minha experiência, mais de 50% do código gerado pelo GitHub eu acabei tendo que corrigi-lo. Todo aquele ganho de performance, o tempo que eu achei que eu iria economizar utilizando o GitHub Copilot como meu braço direito, como meu copiloto, na real não passou de uma armadilha. E é por isso que eu acho que o GitHub Copilot ele tende a afetar negativamente o programador iniciante, que ainda não tem uma familiaridade com uma linguagem de programação, não tem experiência e não vai ter controle exatamente se ele está aprendendo ou se ele está se viciando numa ferramenta, prejudicando severamente o seu processo de aprendizagem. E como que isso pode afetar o programador iniciante, que ainda está aprendendo, que ainda não tem o domínio de uma linguagem de programação e está no processo de aprendizagem. Imagine que da noite pro dia você deixa de bater a cabeça na mesa, de pensar, de raciocinar, de se estressar muitas vezes, mas de utilizar aquilo que só você tem como ser humano, que é a tua cabeça, o teu pensamento, a tua forma de pensar, a tua identidade como programador. Tu simplesmente abandona isso para utilizar uma ferramenta que vai gerar códigos para ti. Tu apenas coloca lá comentários e a partir desses comentários o GitHub fornece para ti o código que você precisa. E por inexperiência, você não tem noção se aquele código é bom, se ele é performático ou não. Você testa, ele funciona, você envia ele para o merge request e entende que a sua atividade encerrou. Parece muito interessante, mas você não se esforçou, você não raciocinou, você não pensou naquela solução. Você apenas sabia o que você queria, mas não a produziu. E aí eu te pergunto, qual a diferença de eu contratar você que está utilizando o GitHub Copilot e uma assinatura de uma inteligência artificial que faça exatamente aquilo que você faz? Acredite, se você programa com o GitHub Copilot e ele é um aliado forte no teu processo de desenvolvimento de código, no teu processo de resolução de problema, você é completamente substituível para o mercado. Não há diferença nenhuma e você está gerando custos. E um dos principais investimentos que as empresas fazem é no recurso humano. Então, se você não consegue oferecer nada com a sua identidade própria, como pessoa, como profissional, o porquê que eu vou te manter dentro da empresa se eu tenho uma ferramenta que faz o que você faz de forma muito mais barata? E ainda que você consiga programar com o GitHub Copilot e produzir seus códigos, um dia você vai ter 10 anos de experiência, 15, 20, eu não sei como é que vai ser o teu processo, não sei como é que vai ser a construção da tua carreira, mas se você submeter a tua capacidade de pensar para uma ferramenta, o dia que você precisar resolver um problema, precisar pensar e essa ferramenta não solucionar para ti, pode ter certeza, vai ser tarde demais, você não vai conseguir resolver isso sozinho. Tem uma entrevista na Software.com, onde mais de 250 mil programadores foram entrevistados, e nessa entrevista revela que nós programadores botamos a mão no código por cerca de 52 minutos
por dia numa jornada de trabalho de 9 horas para 5 dias por semana. Então, se eu programo menos de 1 hora por dia e entenda programar 1 hora por dia, efetivamente digitar código. Então eu estarei ali de fato botando a mão no teclado, produzindo código. Se eu programo menos de 1 hora por dia, imagine que eu consiga com o GitHub Copilot otimizar o meu tempo em 20%. De 52 minutos, vamos arredondar aqui para 50 minutos, de 52 minutos eu vou ganhar apenas 10 minutos. Então, eu vou sair de um tempo que eu estava dispondo de 50 minutos codificando para apenas 40, porque os outros 10 eu acabei ganhando por conta do GitHub Copilot. Aí eu te pergunto, o que 10 minutos vai fazer de diferença na tua vida, na vida da empresa e para o mundo de forma geral? É isso que você vai acabar economizando. E na minha experiência, muito pior, porque o tempo corrigindo um código que eu considero um código pior do que um programador júnior que está no processo de aprendizagem, esse tempo corrigindo, para mim, faz com que no final do dia, no final da semana, eu tenha investido praticamente o mesmo tempo. A diferença é que, ao invés de programar, eu acabei corrigindo o código. E não programando, eu não estou me desenvolvendo, eu estou paralisando a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de produzir código e resolver problemas. Então a real é que no assunto de ganho de produtividade no meu dia a dia, eu não tenho nenhum, e talvez eu possa ter até menos. E se eu botar numa matemática aqui, olhando para frente, para 10 anos, eu talvez tenha uma perda de performance, porque vai chegar um momento que a ferramenta não vai atender a minha necessidade e que ela vai depender de mim como pessoa, como ser humano para resolver aquele problema, como eu já mencionei antes, e essa pessoa não vai estar lá para resolver, porque essa pessoa passou os últimos 10 anos dela utilizando o GitHub Copilot como seu copiloto, onde na verdade ele assumiu o posto de piloto e tentou te derrubar, e ele não vai te derrubar porque ele não é capaz disso, mas também ele não é um bom copiloto que vai poder salvar a tua pele quando tu precisar dele. Mas calma aí que existem formas de utilizar o GitHub Copilot e formas muito interessantes. Eu quero trazer esse assunto aqui agora. Mas antes, eu quero que você comente aqui embaixo se você utiliza o GitHub Copilot, qual é a tua experiência com ele, qual é o ganho. Pode ser que no teu caso, pode ser que no teu dia a dia você tenha obtido ganho, você tenha obtido alguma vantagem. E eu gostaria de saber, porque isso talvez possa abrir a minha mente, possa abrir o meu pensamento quanto à ferramenta, quanto ao uso das inteligências artificiais no processo de criação de software. Eu também gostaria, se for da tua vontade, que você pudesse curtir esse vídeo e se inscrever no canal para que mais vídeos como esse apareçam na tua timeline. Então imagina agora que você é programador Java e está aprendendo a programar em C#. Você tem uma demanda que exige que você aprenda de forma mais acelerada, e você sabe que o C# é uma linguagem de programação relativamente semelhante ao Java em termos de estrutura, e você precisa aprender de forma mais rápida. Você já é um programador experiente, como que você vai aprender essa linguagem? Antes das inteligências artificiais, antes do GitHub Copilot, antes do ChatGPT, o normal é a gente ir no Google, digitar a nossa dúvida, e a partir da nossa dúvida a gente possivelmente cairia num fórum como o Stack Overflow, e lá a gente buscaria uma ideia de solução, uma ideia, várias respostas de várias pessoas sugerindo formas de resolver aquele problema, mas você precisa compilar as coisas e juntar para aquilo que vai resolver o teu problema. Agora, com o GitHub Copilot, você pode aprender C# de forma muito mais rápida se você tem conhecimento em Java. Porque se você já tem conhecimento na linguagem, você vai saber procurar as coisas mais rapidamente, você vai saber ler as coisas de forma mais rápida. Então, utilizando essas ferramentas de inteligência artificial, ferramentas essas que geram código pra gente de forma mais rápida que uma pesquisa no Google, por exemplo, você pode aprender rapidamente uma linguagem, tendo em vista que você já sabe programar em alguma outra linguagem de programação. Então, o processo de aprendizagem de uma nova linguagem, ou então até mesmo coisas que você já faz no seu dia a dia, você já está acostumado e quer fazer de forma mais rápida, o GitHub Copilot pode ser um baita de um aliado, assim como o ChatGPT ou, como eu disse, outras ferramentas generativas. Uma outra forma muito interessante de utilizar essas ferramentas que você pode ter no seu dia a dia é a criação do que a gente chama de boilerplates ou cheat codes, que são aqueles códigos que são chatos de escrever, códigos com muita repetição, você está ali num processo de teste, de implementação, não sabe muito bem ainda como é que você vai implementar determinada lógica de programação, então criação de JSON, criação de dados em massa, ou até mesmo criação de códigos que são chatos e repetitivos, códigos como expressão regulares, por exemplo, esse tipo de código que não vai te limitar como programador, porque você não vai estar
parando o teu processo de pensar, o teu processo de resolver aquele problema. Ele não vai atrapalhar em nada, mas são códigos que podem te atrasar no dia a dia. E utilizar o GitHub Copilot ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial para isso pode ser muito benéfico nesse caso. Tenham muito cuidado para não se iludirem pela falsa sensação de que estão crescendo como programadores por estarem produzindo código de forma mais rápida. O layoff está logo ali. Lembra, lá na entrevista de emprego, você não vai ter o Copilot como seu amigo. Não esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Eu quero saber como que você utiliza o GitHub Copilot ou qualquer outra inteligência artificial que seja semelhante a essa ferramenta. Valeu e tchau!